Avano. Eu fico agradecido novamente pela oportunidade de compartilhar um pouco mais a palavra de Deus. Essa começa uma série de assuntos variados. Hoje nós queremos falar sobre uma pequenininha mentirinha branquinha. Você conhece, né? A verdade é que nós temos a tendência, às vezes, de modificar só um pouquinho a verdade para nossa vantagem pessoal, às vezes, né? E certamente Satanás está sempre nos atacando para aproveitar de qualquer situação e modificar só um pouquinho a realidade, exagerar só um pouquinho e não é? Há muitos anos em Moçambique, eu estava conversando com um irmão e ele estava me falando, pedindo ajuda pessoal para ele. Na verdade, ele queria que eu comprasse e quebrou dele, porque eu tinha comprado realmente vários celulares baratinhos para os evangelistas poderem tirar fotos e mandar um relatório, não essas coisas. Então ele pediu e eu respondi para ele, eu vou pensar no seu caso e depois eu te respondo. Eu não queria dizer não para ele, né, e entristecê-lo, mas eu sabia que eu precisava dar uma resposta e o tempo passou e chegou um dia que ele entrou em contato comigo novamente e pediu novamente se eu ia ajudá-lo a comprar um telefone e eu, com tristeza, né, eu disse para ele que eu não podia ajudá-lo com esse pedido. E ele ficou até um pouco bravo, né, comigo. Mas eu acho que é uma coisa que pessoas fazem, né? Essa mesma coisa, com essas mesmas palavras, igualzinho, já aconteceu várias vezes, né, comigo, porque muitas pessoas querem ajuda e eles sempre falam assim, mas você prometeu. É claro que eu não prometi, não. Eu disse assim, eu vou pensar no seu caso, né? É que nós, creio eu, somos tentados a torcer um pouco as nossas palavras para a nossa própria vantagem, né? Para tirar algum tipo de proveito não consideramos engano, não diríamos, é mentira, não é? Veja comigo em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 8, Paulo está dizendo a Timóteo as qualificações, as qualidades de um diácono. E ele diz que o diácono igualmente deve ser digno, homem de palavra. O que significa, né? Homem de palavra. Não amigo
de muito vinho, nem de lucros desonestos. Deus está nos chamando a ser homens de palavra. Pessoas, né, que falam a verdade sem exagerar, e especificamente para nossa própria vantagem pessoal, não é? Sabe, na igreja ainda somos tentados, sem dúvida, mas lá fora, não é, no mundo, uh, ficamos até, né, com receio de conversar com pessoas, especialmente, né, certas pessoas, um vendedor, né, que vai nos colocar numa cilada, e a gente fica até com medo. O mundo está realmente cheio de engano, não é? Romanos capítulo 3 e versículos 13 e 14, Paulo disse que, falando sobre os pecadores, e se lembra, né, Noé, em Gênesis 6, eles estavam... Eu aprendi, eu não quero cuidar, não. Ninguém quer levar para lá, quando passa na frente, eles aceleram, estavam. Me perdoe, estou de volta. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Perdi alguma coisa aí, Luizinho? Romanos capítulo 3 e versículos 13 e 14. Paulo falando sobre os pecadores no mundo, não é? Ele disse que a sua garganta são um túmulo aberto com suas línguas engano. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Realmente, pessoas no mundo não se importam com a sua língua de falar a verdade, ser honesto, ser fiel, ser uma pessoa confiada. Também nós estamos bem lembrados, né, de Tiago, as palavras do irmão de Jesus. Ele fala bastante franco, direto, não é? Suas palavras vão direto para o assunto. Ele diz em Tiago 3, versículos 2 até 12, todos tropeçamos de muitas maneiras. E ele está falando sobre nós, não é? Não estamos falando apenas dos perdidos, mas nós todos tropeçamos em muitas maneiras. E sabemos disso. Lutamos todo dia, todo momento para vencer. Mas se alguém é muito maduro e não tropeçar no seu falar, nas suas palavras, então tal homem é perfeito, ou a palavra original pode ser perfeito, ou completo, ou maduro. É uma só
palavra na língua grega. Ou seja, o homem que fala, que é perfeito, maduro, completo, com o seu falar, ele é maduro. Sabe, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, em todas as maneiras, se ele consegue dominar a sua língua. Quando nós colocamos o freio na boca do cavalo, ele obedece, né? Geralmente. E podemos controlar o animal todo com esse freiozinho pequenininho na boca dele. Ele diz, tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, né? Impelidos por fortes ventos e são dirigidos por um leme muito pequeno, em comparação ao tamanho, né, do navio, de acordo com a vontade do piloto. E, semelhantemente, a língua é também pequeno. É um órgão pequeno no nosso corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande. Bosque é incendiado apenas com um simples fagulha. Pequenininho, não é? Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa inteira com iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira, incendiando todo o curso da nossa vida. Realmente é. Considera nossos relacionamentos mais íntimos, amigos, parente, cônjuge, pessoas que amamos. Uau, a língua pode totalmente destruir e pode, da mesma maneira, criar um ambiente no relacionamento tão agradável, tão atraente, não é? É preciso dominar a língua. É um mal controlável, pelo menos para muita gente. É cheio de veneno mortífero. E com a língua nós bendizemos a Deus Pai e igualmente amaldiçoamos aos homens que são feitos na semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, não é? Nós podemos escolher. Hoje nós podemos fazer uma decisão, tomar uma atitude firme em nossa vida. E especialmente com a nossa própria família, nossos amigos, colegas no trabalho, na escola, não é? Meus irmãos, não pode ser assim, a boca falando bênção e maldição. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou talvez a videira produzir figos? Da mesma forma. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. As nossas palavras revelam quem nós somos. A pessoa verdadeira, não é? Especialmente as nossas palavras que falamos às pessoas mais íntimas, as pessoas com quem passamos mais tempo, não é?
Aí, um pouco mais escondido, né? Falamos palavras. Como é que falamos? Em Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios 15 e versículos 2 a 4, ele disse: a língua dos sábios adorna o conhecimento. O que significa na prática adornar? Adorna o conhecimento. Ele faz o conhecimento, a sabedoria bonito, atraente, não é? Ele usa suas palavras bem pensado, né? Que ele é sábio. Aí ele fala coisas boas e adorna o conhecimento. Mas a boca do insensato, ele derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele vê tudo, não há nada nem ninguém que pode se esconder dos olhos de Deus. Ele observa atentamente tanto os maus como os bons. Escuta. O falar amável é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. E sem dúvida, quando pensamos de um espírito esmagado, certamente algum relacionamento fica muito machucado, doendo. Também o Salomão, em Eclesiastes, capítulo 12, no fim do seu livro, né? De Eclesiastes 12, versículos 10 e 11, procurou também encontrar as palavras certas. O pregador, né? Ele é o escritor, ele está escrevendo esse livro. E então ele está procurando palavras certas, palavras corretas, e ele escreva as palavras retas e verdadeiras, não é? As palavras dos sábios, muitas vezes, são como aguilhões, não é? Dos sábios. Será que todas as palavras de Jesus foram agradáveis? Não. E Paulo? Os outros apóstolos? Os profetas? Não. Muitas vezes repreendia, porque isso é o amor legítimo. Amor, agape, dá ao outro o que mais precisa, o melhor para o outro. Geralmente, quase sempre, não é? Quase sempre, são palavras boas e agradáveis e atraentes. Mas também, às vezes, são palavras que doem. São palavras certas. Então, aquele que está escrevendo, ele está escrevendo palavras bem escolhidas. São palavras de repreensão, muitas vezes. Mas são comparados, né, como uma coleção bem falado, como pregos bem fixados, né? Você já né, bateu no prego, na cabeça, bem forte, e quando termina, talvez, né, estraga a madeira. Ou, às vezes, um prego bem fixado. Essas palavras são as palavras que vêm do nosso único pastor. As palavras bem fixadas, como um prego bem fixado. Palavras certas, sábias, como um aguilhão às vezes.
Mas precisamos perguntar a nós mesmos, não é? Eu sou uma pessoa confiável. As pessoas ao meu redor que mais me conhecem, essas pessoas diriam que eu sou fiel, confiável, ou nem tanto, ou um pouco, né, de decepção, engano. Jeremias, em capítulo 23, um profeta, falando sobre profetas de Deus, Jeremias 23, começando em versículo 28 até 32, falando sobre profetas de Deus. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com o quê? Fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Tantas vezes, né, já vi as irmãs preparando a refeição, né? E estão com essa peneira jogando esses grãos para tirar toda a palha. A palha não tem nada a ver com trigo. Aliás, é o inimigo. Não é se alguém vem para examinar os grãos para ver se quer comprar. Se tiver palha, simplesmente passa, não é? Pergunta o Senhor: não é a minha palavra como fogo? A palavra do Senhor. Como fogo? Pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha, não é? Portanto, declara o Senhor, eu estou contra os profetas que roubam uns aos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, eu estou contra os profetas que, com as suas próprias línguas, declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviarei, eu não os autorizei. E eles não trazem nenhum benefício para o meu povo, declara o Senhor. Nós, às vezes, temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Temos que ser fiel, mas nem somente com a palavra de Deus, mas com todas as nossas palavras. Não podemos cair na cilada de Satanás e pensar, até na subconsciência, né? Pensar, bom, é uma mentirinha branquinha, ninguém vai ficar sabendo, né? Você está lembrado, aquele tempo do dia de Pentecostes, em Atos 2, né? Foi alguns dias, eu não sei quanto tempo, né? Passou quando chegou a capítulo 5, Atos 5. E se lembra, né? Capítulos 2, 3, 4. Uau, que coisa bonita, atraente demais, né? A alegria entre essas pessoas. E a igreja estava crescendo tanto, não é? Todos os dias, crescendo. Uau, era uma coisa de grande celebração contínua, né?
de repente, chega Atos 5, começando em versículo 1, um grande freio à alegria que estava passando. Quem freou foi o próprio Jesus Cristo. Um homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, eles também venderam uma propriedade, reteve uma parte do dinheiro para si. Tudo bem, não tem problema, né? E sabendo disso também a sua mulher, o que o restante levou, né? E colocou esse saco de dinheiro na frente dos apóstolos. Certamente Ananias e Safira ficaram muito, né, honrados, exaltados por fazer tal grande sacrifício, não é? E havia um pensamento na mente de Ananias. Ele pensou: bom, eu não tenho que dar todo esse dinheiro, né? Eu posso ficar com uma boa parte, porque estamos vendendo assim coisas rápido para ajudar a igreja e eu posso apenas dizer que, né, eu vendi um terreno e eis o dinheiro, não é? É uma mentirinha branquinha, ninguém vai ficar sabendo, não é? Ninguém. Não vai fazer mal a ninguém, não é? Ninguém vai ficar sabendo. Ele pensou. Não era verdade. E nós sabemos que todo pecado, sem nenhuma exceção, será descoberto. Então Pedro perguntou, naquele mesmo momento: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir? Aquela palavra feia. E ele não falou mentirinha branquinha. Mentiu. Não aos homens. Os homens não ficam. Você mentiu para o Espírito Santo e guardou uma parte do dinheiro para você mesmo. Esse dinheiro lhe pertencia e depois da venda, o dinheiro era no seu poder. Você podia fazer qualquer coisa que fosse aceitável. Você quem podia tomar a decisão, mas você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus. Uau! Que coisa mais chocante. Ananias, naquele mesmo momento, quando ele caiu morto na frente da igreja. Uau! Que choque! Que parada instantânea de alegria e, né? Por quê? Quem o matou? Na presença de tantas testemunhas, né? Foi Pedro? Não. Foi o próprio Espírito. Foi o próprio Jesus. Se você fosse presente naquele dia para assistir isso acontecer, se fosse na sua congregação, né, onde você se reúna, acontecer essa coisa, como ficaríamos pensando, sentindo?
Cheio de alegria? Eu acho que não, né? Pelo contrário, cheio de temor. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram deste acontecimento. Então, os jovens vieram, envolveu o corpo morto de Ananias e o levou para cavar um buraco no chão e descer o corpo morto de Ananias e enterrá-lo. Uau! Que choque! Passou cerca de 3 horas mais tarde, quando entrou a sua esposa, Safira. Ela não sabia, né, o que aconteceu. Pedro chamou. Safira, vem cá. Diga-me, foi tal preço que vocês pagaram, conseguiram por essa propriedade? Ela respondeu, sim. Foi isso mesmo. Mas é uma mentirinha branquinha, ninguém vai ficar sabendo, né? Não vai machucar ninguém, né? Uau. Pedro lhe disse, por que você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles vão te levar também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta. Esses jovens levou ela e sepultou ao lado do seu marido. Uau! Como ficou a igreja agora? Uau! Sepultaram os dois, o casal, mentirosos. Mas era uma mentirinha branquinha. Resultado, grande temor apoderou-se de toda a igreja. E todos os que ouviram falar desse acontecimento. Uau. Vocês sabem, por acaso, o resultado desse temor? Ixi, a igreja cresceu mais ainda, não é? Exatamente. A igreja cresceu mais ainda. Eu quero saber por que Jesus fez tal coisa. Por que o Espírito Santo de Deus fez essa coisa no meio de tanta alegria e celebração, né? Tudo em comum, se lembra? Todos amados, muito bem vistos por todos, fora da igreja também, todos. Uau! Que cena bonita! Por que Jesus fez tal coisa? Errou? Foi punição alto demais? Pena de morte, né? O próprio Jesus responda essa pergunta. Em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Uau, palavras muito fortes, né? Apocalipse 21 e versículo 8. Decora esse versículo. É muito importante. Até os americanos têm um cânticozinho, né? Mentiroso, mentiroso, não é? Queimarão, queimarão.
Mas para os covardes, os incrédulos, escuta, para os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, as pessoas que cometem imoralidade sexual, feiticeiros, idólatras, escuta, e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a nossa morte física. A segunda morte é a nossa morte eterna. Veja por que Jesus fez esse ato tão extremo, tão exagerado, parece, né? Pelo menos para a nossa cultura, nossos dias para hoje. Achamos que coisa exagerada. Não, não foi. Ainda bem, né, que o próprio Jesus, o Espírito sabe o futuro, sabia exatamente qual seria o futuro de Ananias e Safira. Sabia plenamente. O futuro como o presente, como o passado, não é? E sabe, eu tenho toda a convicção de que Deus, que Jesus deixa morrer pessoas salvas no melhor tempo possível, não é? Por quê? Porque ele quer salvar todos, não é? Era melhor Ananias e Safira caírem mortos na frente de toda a igreja, acabar com a alegria para poder mostrar à igreja de tão importante é falar a verdade. E nada de mentirinha, não é? Exagero, não é? Colorir um pouco a, a situação, né, para sua própria vantagem. Provérbios 25, versículos 11 até 14. Leia comigo, Provérbios 25, 11 a 14. A palavra proferida no tempo certinho, como frutos de ouro, incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro, né? E enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Nem todos se dispõem, né? E como o frescor da neve na época de coleta, né? Estamos aí trabalhando no campo, suando, né? Como o frescor da neve na época de coleta, é um mensageiro. É um homem confiado, uma mulher confiada para aqueles que o enviaram. Ele revigora o ânimo, não é? E você conhece pessoas que fazem isso na sua própria vida? Refrescando, né, o trabalhador, revigorando o ânimo do seu cônjuge, do seu vizinho, daquela pessoa com quem queremos compartilhar o evangelho, não é? Revigorando o ânimo dos seus senhores, né? Imagina.
os escravos falando bom da ceifa para o Senhor, para o seu mestre, e como ele fica alegre, não é? O Senhor fica pensando, uau, Deus tem me abençoado tanto, tanto, até meus escravos me amam, não é? Como nuvens, ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu, não é? Mentira, simplesmente. E quando alguém mente para nós, como sentimos? Refrescados? Irados, né? Jesus disse em Mateus 12, versículos 33 a 37, considerem uma boa árvore dá fruto bom, não é? E uma árvore ruim só pode dar fruto ruim. Pois uma árvore é conhecido pelo seu fruto. Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O que está passando no nosso coração? Todos os dias. O dia todinho, não é? Está pensando o quê? Está pensando daquela música que está tocando? É um sermão bom? É edificante? Ou ao contrário? O que está no nosso coração? O homem mau do seu tesouro mal, né? Só pode tirar o mal. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavrinha inútil, né? Sem pensado que ele falar. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos ou então condenados. Sabe, é que Deus implora para nós falarmos palavras bem medidas, palavras úteis, edificantes. Paulo falou muito sobre palavras edificantes em Efésios capítulo 4 e versículo 25 até 32, um dos meus prediletos versículos que fala sobre o nosso falar. Paulo diz, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros uns dos outros, membros de um só corpo. Quando vocês ficam irados, não peque. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Rápido. E não deem lugar ao diabo, né? Mantendo essa ira no seu coração. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe duro, fazendo algo útil com as mãos, para poder ter o suficiente para ajudar outros em necessidades, não é? Escuta. Nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca. Nenhuma palavra. Mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para conceder graça aos que ouvem. Uau! Assim, eu sei que essa lição pode ser percebida como muito negativa, mas na realidade, pensando bem,
pode e deve ser percebido tão alegre, motivador, do que triste. Porque se obedecemos esse mandamento, assim, passando a palavra pela língua e sentindo gosto, né? Será que essas palavras serão bem recebidas ou mal recebidas? Vai atrair pessoas mais para Jesus ou afastá-los mais de Jesus? Devemos falar nenhuma palavra torpe, apenas o que é útil para edificar. Se nós voltarmos alguns versículos para capítulo 4, versículos 11, 10, 12, 13, está falando sobre o que, na prática, significa edificar. Simplesmente significa ajudar pessoas a serem mais como Jesus. Só. Maduros, igualmente como Jesus. Novamente, o provérbio, o sábio, né? Salomão, Provérbios 15, versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. É como é bom. Palavras bem medidas. Um conselho na hora certa. E Provérbios 16, versículos 21 a 24, o sábio de coração é chamado prudente. E escuta, a doçura do falar aumente o saber, não é? Nós temos que trabalhar duro para pensar bem, medir bem cada palavra. Entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para os insensatos, a sua estultícia é o seu castigo, né? As palavras feias vão lhe castigar. Palavras agradáveis são como o melhor do melhor, não é? São como o favo do mel, não é? Doce para a alma. Como medicina para o nosso corpo. 1 Coríntios 14, versículo 26. O que fazer, pois, irmãos? Estamos falando aqui sobre como devem ser faladas as palavras na reunião da igreja. O que devemos fazer, irmãos? Eles faziam muitos milagres na igreja em Corinto, tinha dons milagrosos. E Paulo disse, quando vos reúnes, um tem um salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro traz língua e outro traz interpretação. Escuta, seja tudo feito para edificação. Novamente, essa palavra edificação. Temos que medir cada palavra para ver se vai ajudar, edificar as pessoas, motivar para o bem ou desmotivar para a ira, para o mal. Romanos 14, versículo 19. Paulo diz assim, pois seguimos as coisas da paz e também para edificação, uns para com os outros. 1 Coríntios 10, versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu te garanto, não vai acontecer, né? Mas procuramos? Sim, procurarmos a ser agradável a todos. Não buscando nosso próprio interesse, nosso próprio benefício, mas o benefício de muitos, os outros, para que sejam,
salvos. Qual é o alvo do nosso falar? Certamente edificar. Chamar as pessoas a serem mais como Jesus. Porque nós queremos que todos sejam salvos. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, Jesus está começando, né, a apresentar-se aos discípulos. Achou um certo Natanael e se aproximou e disse Jesus a ele: aí está o verdadeiro israelita em quem não há falsidade, não é? João Ferreira de Almeida diz: em quem não há dolo. A palavra original é parecido, é exatamente a palavra dolos, é a palavra grega. Mas a palavra significa sem astúcia, sem engano, não é? Sincero, honesto, fiel. Eu quero ser como Natanael. Fiel como Natanael. Eu peço que todos nós também lutamos a cada instante para sentir o gosto de cada palavra e pensar, isso vai ser edificante para os outros? Ou levar as pessoas para dor ou ira? Eu quero ser fiel como Natanael. Amém, irmãos? Deus te abençoe ricamente. Amém, amém. Obrigado, Timóteo, pela mensagem. Os pessoal na beira, eles não conseguiram entrar porque está chovendo muito, está com problema de energia. Aí, como eles não participaram, para problema de energia e está chovendo muito lá, domingo eu vou fazer o culto pelo Zoom lá para ele, aí a pregação vai ser essa, se Timóteo autorizar. Claro. Pronto. Eu quero pregar. Eu vou passar... Eu vou passar essa pregação para ele lá no sábado. Ótimo. Já estou com ela gravada aqui, eu só passo lá para eles. E se essa pregação também, você manda para mim. Olha só, eu estou precisando que vocês me ajudem a divulgar esse estudo para os seus contatos, né? Esse contato é para qualquer um que queira se edificar, e vocês têm muito contato que eu sei, vocês podem mandar o WhatsApp das pessoas que você gostaria de ouvir esse tipo de mensagem, manda para mim, eu adiciono aí no grupo, e elas também podem ser tanto edificadas como nós. E na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 14 horas, horário brasileiro, lá na África é 19 horas, aqui nós às 14 horas, mais um estudo bem edificante como esse. Eu acredito que estamos crescendo bastante espiritualmente e com essas mensagens, né? Deus abençoe a todos. Se tiver uma pergunta, pode ficar à vontade. Luizinho, tu vai botar essa mensagem no grupo, né? Vou botar no grupo. Pronto, pois tá bom. Vou botar no grupo. Pois tá bom. Gessé? Não, é Pedro. Eu sei. Eu vou botar no grupo, Pedro. Gessé, está me ouvindo? Liga seu microfone. Ok, estou ouvindo, sim, Luizinho. Você pode finalizar aí com uma oração? Certo. Ok. Oremos. Nosso querido Deus, obrigado pela mensagem. Nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, ó Pai, a aula dada pelo nosso irmão Timóteo. E queremos, ó Pai, a cada dia mais crescer no conhecimento da Tua vontade, na prática também, e nos moldando a imagem de Teu Filho,
qual Ele espera que cada um de nós alcançamos esse objetivo, sermos imitadores de Cristo, como Paulo também foi, e queremos ser sábios, ó Pai, no falar, no abrir da boca, expressar, ó Pai, o Teu Evangelho com sinceridade, com amor, para que todos possam compreender a mensagem, para que todos possam abrir os seus corações e mentes, pessoas que estão no mundo, e ouvir o Evangelho que salva, nos dá perdão de pecado e o Espírito Santo e a vida eterna em Jesus Cristo. Pedimos que abençoe a todos, ó Pai, e que nós possamos também, ó Pai, reconhecer e saber que devemos tomar atitudes que agrade ao Senhor e agrade aos nossos irmãos, em obediência à Tua palavra, e no compartilhar das Tuas obras, sendo sincero no falar, e que nós possamos, ó Pai, contribuir para o reino e a edificação de cada um em todos os momentos que nós expressamos a Tua palavra e as nossas atitudes, e em momentos, ó Pai, que visam e esperam que nós possamos dar respostas sábias, atitudes sábias, e que o Senhor também, ó Pai, ajude aos irmãos, aqueles que estão com alguma dificuldade a praticar, a entender a mensagem, e que todos estejam envolvidos no buscar e fazer a Tua vontade e compartilhar o amor de Cristo, que excede todo conhecimento e plenitude. E sabemos que o Senhor há de cuidar de cada um de nós, e abençoe aqueles que estão na dúvida, para que eles possam sair da dúvida e obedecer a Tua palavra. E abençoe, ó Pai, aqueles também que estão passando por alguma dificuldade, seja de saúde, seja de emprego, e seja, ó Pai, da falta da Tua palavra, que tudo alcance aos corações de cada um, e todos sejam consolados, confortados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. E nós pedimos e agradecemos por tudo, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Então, nós estamos fazendo também, começamos domingo passado, transmitiu o culto lá na África, porque o governo decretou lá uma proibição ao culto e por causa da pandemia durante o mês, e aí estamos transmitindo o culto para eles, aí domingo essa vai ser a pregação dele lá, domingo. A dizer aí a Milione por ter colaborado com isso. Milione, um abraço. Jordito também, um abraço. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado por tudo, viu? Amém. Obrigado aos irmãos, a Luizinho. Agradeço por esse momento importante para a nossa edificação. Ok? Se você tem pessoas que você gostaria que ouvisse essa mensagem, que está sendo toda a quarta-feira, horário brasileiro, às 12 horas, horário de Moçambique, 19 horas, você pode mandar um contato para mim, eu vou adicionar neste grupo. Eu okay? também vou enviar o esboço da lição para Luizinho, para ele poder incluir. Se você não puder ouvir, ver o vídeo, você pode ler cuidadosamente o esboço, as palavras de Deus. Ok, muito bom. Mais uma vez, Milione, abraço, obrigado. Milione tem adicionado nesse grupo aí bastante africano lá para ouvir essa mensagem. Obrigado, Milione. Continue adicionando aí as pessoas que vocês deseja que ouça também essa mensagem. Avisa aí a Milione. Nós vamos ter o culto aí às 19 horas pelo Zoom, viu? Tá bem, obrigado. Vou comunicar a todos. Manda o estudo para mim, Luizinho. Eu mando, Rubens, eu vou mandar o link para você. Eu não vou mandar hoje, porque eu não estou em casa, estou aqui, mas eu vou mandar até amanhã, eu mando. Tá bom, obrigado. Deus te abençoe. Por favor, irmãos, nós temos outras tentações em nossas vidas. Por exemplo, o pecado de roubo, não é? E nós precisamos falar para certos irmãos brasileiros
que chamaram Luizinho para Teresina, capital, cidade capital, para ver se ele não se muda para lá para trabalhar. Eu acho que isso é roubo, não é? Então, pede que Deus dê sabedoria aos nossos irmãos e que Deus não deixe eles roubarem nosso irmão Luizinho. Amém. Vou mandar essa gravação também para o pessoal do Brasil. Amém. Obrigado, irmãos, por sua atenção. Deus abençoe ricamente a sua vida, as suas famílias. Tudo de bom. Tchau, boa noite. Obrigado, Timóteo. Obrigado, Timóteo. Até a próxima quarta. Isso. Forte abraço. Obrigado pela lição. Jordito, saudade. Estou bem, não sei como está. Estou ainda. Pronto, eu estou. Aí como está o irmão Luiz? Rapaz, onde eu estou hoje está muito quente, está um forno. Se você bota um ovo aí no asfalto, ele cozinha. Eu estou em Teresina, no Piauí, aqui é muito quente. Mais quente é a Bahia. Irmão Luiz, posso falar uma coisa? Pode. Já temos material acerca daquilo sobre aulas. Pronto. Daqui até domingo irei enviar as fichas dos 5 voluntários, 6 ou 7 por aí. Certo, ok. Mande. Então, me falta alguma coisa no laptop. Já falei com o irmão Timóteo. E hoje enviar fotos sobre a coisa. Certo, ok. Você já tem um equipamento, é? Ok. Jordito. Hoje a Jordito Milione pode te ajudar aí, te dar uma boa orientação aí. Você não percebeu? Eu estou falando com o Jordito, hoje ele peça ajuda a você e você pode orientar eles aí. Orientar ele para como ele deve agir. Está bem. Como estamos com rede de população, depois acho que Ok. Bom, pessoal, se alguém não tem mais alguma observação, pergunta, nós vamos encerrar essa reunião e daqui a pouco nós temos outra reunião aqui e continuar vivendo. Um abraço para todos e até a próxima quarta-feira às 14 horas. E na África, às 19 horas. Amém. Valeu, Jessé. Obrigado, Leone e Rubens, Santana, Jordito. Deus abençoe. Continua abençoando. Um abraço. Amém, um abraço. Amém. Tchau. Também, Luiz. Tchau. Tchau.